E aí, pessoal, beleza? Moreira Bio, professor John Moreira, falando um pouquinho aqui sobre sistema digestivo, tá? Esse vídeo aqui vai ser um pouco longo, mas é um resumão, tá? É um resumão sobre a função do sistema digestivo, assim como as suas estruturas, tá? Então presta bastante atenção. Você que está estudando para vestibular, para Enem ou para o ensino médio, para sobreviver ao segundo ano do ensino médio, fica ligado no vídeo, tá? Vamos lá? Primeira coisa que eu quero observar com vocês, tá? Quando eu falo de sistema digestivo, a gente precisa entender sobre a digestão, como ela ocorre, certo? Na prática, a digestão ela tem como uma finalidade em pegar o alimento, quebrar, fragmentar para facilitar a absorção dos nutrientes, tá? Então é isso que a digestão tem que fazer. Ela vai pegar o alimento, transformá-lo em unidades menores e aí sim eu vou poder absorver, tá? Daí fazer as atividades metabólicas necessárias para o meu corpo, ok? Nos slides eu tenho algumas informações de forma generalizadas, então estarei fazendo alguns comentários sobre a temática e aí fica a dica. Após o vídeo, volta no vídeo, tira os prints do material, vai te ajudar bastante, tá? Então vamos lá. Uma situação que eu preciso observar é que na digestão ela vai fornecer a matéria-prima para produzir energia ou componentes estruturais, tá? Então isso eu tenho que ter em mente. Nesse contexto, eu vou entender que existem macromoléculas e micromoléculas. Essas duas categorias elas fazem diferença no processo de digestão. Quando eu falo em macromoléculas, são componentes em que eles precisam passar por várias transformações para que eu consiga absorver de forma eficiente, ok? Porém, dependendo do contexto, eu vou perceber que na minha nutrição, na minha dieta, existirão alimentos que partem da maior concentração de macromoléculas, tá? Nesse caso, observa que nessa tabelinha você tem uma noção, certo? Você tem uma noção quais seriam as macromoléculas que eu vou utilizar dentro da minha dieta, tá? Eu tenho a condição dos carboidratos, polissacarídeos, tá? Lembra, polissacarídeos, o exemplo, o amido, que é bastante utilizado na dieta humana. Assim como eu tenho as proteínas, alguns grupos de lipídios que podem atuar. Nesse contexto, quando eu falo, por exemplo, em amido, eu vou entender que esse carboidrato ele vai ser degradado, fragmentado, para que eu consiga absorver. Logo, eu vou ter amido degradando em maltose e posteriormente em glicose. Mais na frente a gente vê essas etapas com mais detalhe, tá? Então perceba, dentro dessa tabelinha eu tenho as macromoléculas e as unidades menores, tá? Percebam que dependendo da configuração na sua dieta, existirá situações em que você terá macronutrientes e micronutrientes. Nesse caso, são nutrientes que eu preciso em grande quantidade ou em menor quantidade. Pode variar dependendo da sua dieta ou do seu estágio de formação, certo? Vamos lá, acelerar um pouquinho para não ficar longo, né? Bom, então o que acontece? Como eu falei já anteriormente, a digestão ela vai trabalhar de forma simplificada, ou seja, ela vai pegar moléculas complexas e transformar em moléculas simples. Em geral, são reações catabólicas que irão promover esse processo. E aí entra aquela situação. Toda e qualquer atividade metabólica, ela pode atuar a partir do anabolismo, onde eu tenho moléculas simples que são convertidas em moléculas complexas, tá? Ou no caso aqui, né, da digestão, nós vamos ter o quê? O catabolismo. Eu pego moléculas complexas, degrado elas, quebro elas, fragmento elas para unidades simples. E aí sim ser capaz de realizar a absorção de forma eficiente, tá? Nessa situação, a gente tem como exemplo, a glicose do amido é o combustível celular. Então, quando eu estou ingerindo a batata, lá eu tenho alta concentração de amido. Então, essa batata fornece amido que será convertido em glicose. A glicose, por sua vez, é a principal fonte de energia do meu corpo, principal combustível, tá?
tá? E em seguida eu observo as proteínas. Quando eu estou ingerindo frango, por exemplo, ele vai fornecer uma grande taxa de proteínas. Essas proteínas são transformadas, convertidas em aminoácidos. Os aminoácidos são basicamente os tijolinhos que irão ser utilizados para formar toda e qualquer proteína. Dependendo da configuração que eu vou exercer sobre esse conjunto de aminoácidos, eu posso ter proteínas diversificadas, tá? Lembrando, é bom rever, mais à frente também vou lançar um videozinho falando sobre essas moléculas orgânicas, tá? Que seria aquela questão da química da vida, ok? Vamos lá. Quando eu falo então em dieta, eu preciso compreender que dieta é o que eu vou ingerir, é minha alimentação. É muito comum a gente associar a ideia da dieta, a palavra, o termo, a uma situação de redução alimentar, né? De reduzir o volume do que eu vou ingerir. Na prática não é bem assim. Tá? Desculpa aí os nutricionistas se eu der um agafe, mas dentro de um contexto geral, quando eu falo em dieta, seria o quê? O que eu estou ingerindo, a minha nutrição. E essa dieta ela pode ser direcionada de acordo com a minha necessidade, seja ela devido ao meu desenvolvimento, seja ela uma condição específica por saúde, ou seja ela por uma necessidade de transformação, como por exemplo na atividade física, a musculação. Então, dependendo do quadro em questão, eu preciso ter uma dieta específica, tá? Então, nessa situação, os nutrientes eles podem vir como energéticos, plásticos, reguladores. Esses três termos são de forma categóricas, tá? É uma categoria que eu estou definindo para a gente ter uma noção mais ou menos como vai funcionar. Primeiro eu tenho os energéticos, o termo já deixa claro que vai fornecer energia, normalmente carboidratos e lipídios. Normalmente carboidratos e lipídios. Lembrando que cada um tem suas particularidades, tá? Os plásticos ou os construtores são os que conhecemos como proteínas. Por exemplo, se eu estou na atividade física para desenvolver a minha musculatura, na minha dieta eu vou ter que adicionar carboidrato e proteína, de forma geral. Porque carboidrato fornece energia para minhas atividades e as proteínas vão dar matéria-prima para o desenvolvimento muscular, tá? A construção de novas fibras, ok? E reguladora. Na condição reguladora, você vai compreender vitaminas e sais minerais. É muito importante entender que uma vitamina não gera energia, mas ela é essencial para o funcionamento do corpo. Várias atividades metabólicas dependem da presença de algumas vitaminas. Então, a vitamina é uma peça-chave para que ocorram algumas atividades metabólicas. Daí a sua importância. Assim como os sais minerais. Variando que os sais minerais você vai adquirir na tua nutrição. Claro que existem circunstâncias que você pode ter casos de avitaminose ou então a insuficiência em relação a algum tipo de sal mineral na tua dieta. E aí deve ser ajustado em vista dessa situação, com um profissional especializado, principalmente nutricionista, tá? Na situação, então, a seguir, a gente vê aqui de forma geral a estrutura, certo? A morfologia do sistema digestório. Você precisa compreender que o sistema digestório dos mamíferos ele vai apresentar um sistema digestório completo, por apresentar uma condição de boca e ânus, uma entrada e uma saída. E todo o processo digestivo ele pode ser dividido em duas etapas, a digestão mecânica e a digestão química, tá ok? Nesse contexto, perceba que toda digestão demanda transformação, seja mecânica ou seja química. E são etapas que vão ocorrendo para facilitar a tua eficiência, para facilitar a absorção de forma eficiente. Tá? É importante ressaltar que nesse sistema aqui, nós temos a ação do fígado e do pâncreas. São dois órgãos anexos, são dois órgãos essenciais para o processo digestivo. Só que eles não atuam somente no processo digestivo. Isso aí a gente vê mais à frente. Tá? Então, a transformação depende de ação mecânica e química. Na condição mecânica, você vai entender que são ações, atos que vão fazer com que o alimento ele venha a ser fragmentado, tá? Que no caso da espécie humana, atua a partir da mastigação. Não é à toa, quando o vovô, vovó, seus pais chegavam e diziam, menino, mastiga direito, come direito, tinha uma finalidade, que era o quê? A mastigação, ela vai facilitar o processo de digestão química. Vai facilitar o processo de digestão química. Então, quando eu mastigo bem, realizo uma boa mastigação, eu vou ter um bom resultado, tá? Nessa situação, a gente vai ressaltar aqui rapidinho.
Existem vários tipos de digestão mecânica. A digestão mecânica, ela fala muito de como vai ser a nutrição daquele organismo. Então, a gente tem animais herbívoros, temos animais carnívoros, detritívoros. Então, dependendo da sua nutrição, você pode ter uma estrutura mecânica que venha favorecer esse ato, tá? E aí eu tenho essas ilustrações aqui. A contração, trituração e raspagem. São estruturas que estão presentes em alguns seres vivos, alguns animais, de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua realidade, tá? Mas, na espécie humana, nós temos a ideia da mastigação, onde nós temos a arcada dentária, a estrutura dental, onde vai trabalhar para triturar, fragmentar, quebrar o alimento, dependendo de qual venha a ser o seu tipo. Não é à toa que a nossa nutrição é caracterizada por uma nutrição diversificada. Nós somos enquadrados em seres onívoros, levando em consideração a nossa estrutura, levando em consideração a nossa arcada dentária que está apta, preparada para degradar, quebrar vários tipos de alimentos. Inclusive o próprio sistema digestivo que está adaptado para a maior parte dos alimentos que vamos ingerir, tá? Nessa situação, então, quando eu falo então em digestão química, a palavra-chave é a digestão gerada pelas enzimas. Enzimas são substâncias que permitem a quebra, a degradação das macromoléculas. Então a enzima ela vai atuar nesse processo, na quebra da macromolécula, tá ok? Fique esperto. Nessa situação, então, essa ilustração é maravilhosa, porque ela vem apresentar como seria a funcionalidade da enzima. As enzimas elas têm um ponto de encaixe, ou seja, a enzima vai atuar de acordo com o substrato que ela é alvo, certo? Que ela está atuando. Então é como se eu dissesse chave, fechadura. Eu tenho uma chave específica para uma fechadura específica, tá? Nesse contexto, então, a gente observa. As enzimas geralmente recebem termos, nomes que são associados ao que ela vai degradar, onde ela vai atuar, certo? Por exemplo, eu tenho as carboidrases, eu tenho as lipases, eu tenho as proteases, eu tenho as nucleases. Veja que esse sufixo ele está presente na maioria dos termos, ases. Normalmente, as enzimas apresentam esse sufixo. Pode ter uma ou outra que tem uma denominação diferente, um termo a mais. Como, por exemplo, eu vou encontrar a pitialina, que corresponde à amilase salivar. Ok? Então, é uma situação que pode ocorrer, tá? Dando continuidade. Então, assim, essa ação enzimática ela é importantíssima para que o processo ocorra de forma perfeita. Porém, essas enzimas elas devem atuar dentro de uma realidade adequada, ou seja, temperatura e pH correspondente. Isso permite, esses dois elementos irão permitir que a enzima funcione. Se eu tiver uma alteração na temperatura ou uma alteração no pH, ele pode gerar uma situação em que a enzima não seja ativa, ela não venha a funcionar, tá? Mais à frente você vai compreender de forma fácil. Então, a amilase salivar, ela atua diretamente na nossa boca, quebrando o amido em maltose, tá? Amido em maltose. E aí, você até percebe essa situação quando você ingere, por exemplo, você começa a mastigar um pedaço de pão carioca, certo? Pão. E aí ele, em geral, ele não é doce. Especificamente esse carioca, né? Ou francês que se coloca. Você vai mastigando, a sua saliva vai sendo liberada, fazendo com que aquele alimento ele fique úmido e essa umidade gerada pela saliva já inicia o processo de digestão química. Então você já tem essa sacada aí. O sabor começa a ficar levemente adocicado, que aí é um ponto importante. Amido, em geral, ele não vai ter o sabor doce. E aí, nessa situação, acaba que muitas vezes a pessoa tem diabetes e restringe a sua dieta a alimentos doces. Só que eu tenho que ter cuidado também na ingestão de alimentos que sejam ricos em amido, por causa da conversão que irá ocorrer, gerando assim glicose. E aí que é o problema maior para quem tem diabetes, tá? Isso de forma geral. Pepsina presente no nosso estômago, que vai quebrar as proteínas, principalmente da ação da pepsina, amilase pancreática e lipase pancreática. Aqui são 4 exemplos de algumas enzimas que vão atuar no nosso sistema digestivo. Tem outras, são várias que vão trabalhar nesse processo, tá? Mas aqui eu estou ressaltando, chamando a atenção para essas, tá? Então, o cabelo aqui caiu nos olhos.
Então, nessa situação, o que é que acontece? Veja que a amilase ela faz referência a amido, lipase faz referência a lipídios, tá? E o termo pancreático faz a referência de onde ela vai ser produzida, tá? Mais à frente a gente detalha. Então, vamos lá. Quando eu falo, então, na digestão, a digestão ela já dá início na boca, pessoal. Então, quando você mastiga, começa a mastigar, já inicia o processo. Só que é legal que na prática, esse processo já tem dado o pontapé inicial. Quando você observou o alimento, quando você viu o alimento, sentiu o cheiro, observou ele, viu aquele prato bonito, você já começou a salivar. O teu cérebro ali já captou informações e já iniciou o processo de digestão, entre aspas, digestão. Ele já preparou, iniciou as preparações, vamos dizer assim, para começar o quê? A mastigação e, posteriormente, deglutir e digerir o alimento. Então, você já tem aquela situação, como a gente vê falando popular, né? A questão de que, vixe, o alimento ali deu água na boca. Essa situação que vai ocorrer. Não é à toa. Um alimento que tem um odor forte, normalmente ele não é atrativo. Então, acaba que muitas vezes a própria digestão não tem um pontapé inicial, já que você não começa a salivar instantaneamente, tá? Claro que conforme eu vou mastigando, movimentando, eu vou gerando uma pressão sobre as glândulas salivares e a saliva vai sendo liberada. Só que a intensidade pode variar quando o alimento ele é prazeroso, quando o alimento estimula, ele é estimulante, certo? Então, aqui tem essa ilustração, você está observando o quê? Tem uma estrutura que ela permite a passagem do bolo alimentar, que é justamente o alimento que foi triturado na mastigação, para entrar no teu corpo. E tem essa estrutura que eu vou chamar a atenção, que é a epíglote. Essa estruturazinha aí, ela está ressaltada aí na imagem, ela permite a entrada do bolo alimentar sem que ele passe pelo seu trato respiratório, tá? E aí é um ponto interessante nessa ilustração, porque eu vou perceber, na ilustração nós temos essa estrutura que vai delimitar. É como se ela tivesse o quê? Formando dois caminhos. Eu tenho um caminho relacionado ao esôfago, certo? Um caminho relacionado ao esôfago, e eu tenho um caminho relacionado à laringe. Esôfago e laringe são duas estruturas distintas que atuam em sistemas distintos. Esôfago vai atuar no sistema digestivo. A laringe vai atuar diretamente no sistema respiratório, tá? Então, nessa situação, é interessante eu perceber que, após a mastigação, esse bolo ele é empurrado. Quando você realiza a deglutição, o alimento ele é empurrado a partir da ação da sua língua, fazendo com que esse alimento ele venha a ser empurrado em direção ao esôfago. E aí inicia um processo que nós chamamos de contrações, que são os movimentos peristálticos, tá? Peristaltismo. Esses movimentos, eles vão permitir que esse bolo alimentar ele vá se movimentando. E é massa porque ele é um movimento involuntário. Ninguém vai conseguir controlar esse movimento a ponto de dizer assim, eu estou aqui mastigando e tal, aí engoli, aí vai, volta. Não. A partir do momento que ocorre a deglutição, esse alimento ele segue um caminho, uma via única. John, mas aí o vômito? Aí o vômito é uma medida de defesa do teu corpo. Defesa no sentido de que se algo é estranho, algo está te fazendo mal, você vai rejeitar. Então o vômito é gerado por essa situação, tá? Então vamos lá. Quando você deglute, a epíglote ela é uma válvulazinha que permite a passagem do alimento pelo caminho correto, tá? Feito esse movimento, o alimento passa pelo esôfago até chegar no estômago. Mas existem situações que há uma falha. O caminho, vixe, errei caminho. E agora? Lascou-se. Que é a situação de que a pessoa engasgar. Existem situações que pode acontecer de que, ao fazer com que o bolo alimentar entre, você venha a deglutir o alimento, ele erra o caminho. Ou a portinha que estava trabalhando para fazer esse controle, ela falha. E aí engancha o alimento, ele trava naquela região. É como se ele ficasse, por exemplo, o bolo alimentar, ele ficasse na bifurcação. E aí ele não tem passagem. Se ele não tem passagem, você tem essa problemática em questão, tá? E aí o que acontece? Quando respiramos, a epíglote, ela se eleva fechando o esôfago. Então, ao respirar, ela fecha o esôfago, permitindo o quê? Que o ar ele passe direto pelo meu canal nasal,
pela minha faringe, laringe, seguindo pela traqueia. Beleza, massa. Mas se não ocorrer de forma correta, pode acontecer do alimento ele ficar obstruindo essa passagem. E aí, se obstruir a passagem, eu não consigo realizar o movimento de ventilação pulmonar. E aí é um ponto importante. Se eu não consigo realizar a ventilação pulmonar, a troca gasosa será insuficiente. E aí eu posso passar mal e chegar a óbito, tá? Nessa situação, então, veja, você tem uma situação de controle dessa pequena estrutura, tá? Quando o alimento ele segue normalmente, ele passa pelo esôfago, ele vai atingir o estômago. O estômago ele tem uma capacidade expansiva muito grande. Só que essa capacidade expansiva, ela tem relação direta com os seus hábitos alimentares. Lembre que para o alimento chegar lá, dependeu de movimentos peristálticos. Contrações foram fazendo com que passasse pelo esôfago, esse canal aqui, ó, que ele vai gerar uma situação, certo? Em que você vai levar o bolo alimentar até o estômago. No estômago, a ação primordial é da digestão química. Lá você vai ter diretamente uma estrutura que permite a digestão química pela ação de ácidos e enzimas. E aí, essa estrutura do estômago gira em média de 1,5 litros a sua capacidade e ele é expansível, ou seja, seus hábitos alimentares podem fazer com que essa capacidade venha a aumentar. Claro que há limites. Há situações quando você está empachado, você está cheio, é quando sinaliza o teu corpo que, meu irmão, para que não cabe mais nada. Para que não cabe mais nada. Então eu tenho que ter esse cuidado. Tá? Muitas vezes os hábitos alimentares fazem com que você venha sempre ingerir alimentos em que você vai gerar essa situação de que eu só estou satisfeito se eu tiver com a barriga cheia, eu estou estufado. Isso é perigoso. Perigoso. Tá? Daí a situação. Esse órgão ele atua diretamente para a ação hormonal, onde você tem hormônios que regulam a ação da digestão. É o pontapé inicial, tá? Mais à frente a gente dá uma olhadinha. Então, no estômago, o bolo alimentar deglutido, ele vai ser misturado com o que nós chamamos de suco gástrico. É uma solução que vai apresentar ácido clorídrico e enzimas, tá? Para realizar o processo inicial da digestão. Inicial não, para dar continuidade à digestão química, tá? Ao passar pelo estômago, esse alimento ele é denominado por quimo, tá? Mas vale ressaltar, a principal enzima no nosso estômago é denominada por pepsina. Essa pepsina ela vai atuar de forma magnífica nas proteínas. Não é à toa que a maior parte da digestão das proteínas ocorre no nosso estômago. E aí essa pepsina não está ativada direto. Tá? Ela não está ligada. Imagina um interruptor, liga, desliga. Para que isso ocorra, depende da ação de quê? Do ácido clorídrico, que nós produzimos. Que é até curioso, porque o ácido clorídrico ele é produzido pelo nosso corpo e nós utilizamos também em casa, na limpeza de casa, como ácido muriático. O ácido muriático é uma forma impura. É legal você ter isso em mente porque você entende como ele é potente. Qual a potência que ele vai apresentar nesse contexto, tá? Então, esse ácido, ele vai atuar de forma magnífica em um pH ácido. Um pH girando em torno de 2. Quando esse pH ele começa a elevar, começa a subir para a condição neutra ou básica, quer dizer que a finalidade do ácido será neutralizado. Se o ácido não funciona, a pepsina, essa proteína, essa enzima, ela não vai funcionar, pessoal. Ela não funciona, ela não é ativada. Tá? Então, uma ação de controlar a pepsina é demandada pela ação do pH. Então, o pH, lembra que eu falei anteriormente, ele permite que a enzima venha atuar de forma eficaz e eficiente, dependendo da sua condição, do seu nível, da sua regulação. Tá? Então, nessa situação, deve ter parado para pensar, John, mas se esse ácido é tão potente, por que não corrói, não papoca tudo? Pelo fato de que teu estômago ele vai apresentar uma estrutura protegida, uma camada, um muco denominado por mucina, onde ele evita que a parede estomacal venha a ser destruída pela ação do ácido. Olha que massa! Claro que é limitado.
estudado. Não é à toa que existem situações em que a pessoa desenvolve a gastrite, uma inflamação, a azia, queimação, problemas gástricos relacionados a essa ação do ácido clorídrico em demasia, ou a própria parede estomacal está danificada. Pode ser pela ação de bactérias, pode ser por uma dieta que não é adequada, maus hábitos alimentares, que gera essa circunstância. Então, cada caso deve ser observado por um profissional da área. O gastro, ele vai estudar, ele vai analisar o seu quadro clínico para aplicar ações, né, orientá-lo para essa situação. Então, quando esse alimento sai do estômago, como eu falei anteriormente, ele é denominado por quimo. O quimo, então, você vai imaginar como se fosse um mingau. Isso, um mingau. Ele é pastoso, um mingau branco, onde ele vai ter um nível de acidez elevada, tá? E aí o que vem a loucura? Quando esse alimento, então, esse quimo, ele sai do estômago, ele vai para o intestino delgado. Só que o teu intestino delgado, as tripas, quem é do Nordeste sabe, né? A tripa é uma delícia, não humana. É uma estrutura na qual não é protegida para enfrentar a acidez do quimo. Então lá você vai ter a ação do pâncreas para tentar conter essa acidez. E aí eu já começo a chamar a atenção de vocês para esses dois órgãos muito massa, essas duas glândulas anexas, esses órgãos anexos, que são o fígado e o pâncreas. Tá? Fígado e o pâncreas. Observa na imagem como a disposição deles, tá? É interessante você pegar depois a imagem da estrutura do sistema digestivo e estudar ela passo a passo, se possível até desenha, rascunha, para poder ter uma compreensão do seu formato, da sua estrutura, tá? Então vamos lá. O fígado. O fígado ele é uma estrutura muito louca, porque essa estrutura pode exercer no teu corpo mais de 500 funções. Então, assim, ele é o pau para toda a obra. Ele está sempre trabalhando, está sempre atuando. E dentre as suas funções, a gente vai observar essas aqui listadas, tá? Ele pode armazenar o glicogênio, pode sintetizar a ureia, ou seja, transformar a ureia pode transformar a amônia em ureia, porque a amônia é tóxica no nosso corpo. Ela é um subproduto que é gerado da própria nutrição, tá? Então, ela acaba sendo formada a amônia e daí eu vou produzir a ureia a partir da amônia, devido à toxicidade. Daí a necessidade de ter muita água para diluir e para formar o quê? A nossa urina, tá? Ureia, urina, mais à frente a gente vai ter um vídeo sobre o sistema urinário, tá? Mas volta para cá para acelerar porque tá ficando longo, cansativo, mas espero que esteja dentro da expectativa, tá? Vamos lá. Então ele vai sintetizar a ureia a partir da amônia, ele vai degradar o álcool e outras substâncias tóxicas e vai atuar na degradação de hemácias envelhecidas. Veja que o ato de degradar, de quebrar, de fragmentar é muito potente na presença das células hepáticas, tá? Hepáticas, que são as células do fígado. Mas eu preciso recordar que, por mais que ele seja potente, ele vai ser detonado, danificado. Com o tempo, a gente tem que ter muito cuidado com essa estrutura. Apesar de que eu sei que a sua capacidade regenerativa é muito forte, mas também não é à toa, porque toda e qualquer substância que entra no teu corpo vai passar pela triagem no fígado. É ele que vai exercer uma transformação, uma modificação. Então ele é pau para toda obra mesmo, tá? Então tem que ter uma atenção a mais dessa estrutura, tá? Nessa situação, então, o fígado, dentro do sistema digestivo, além de degradar álcool, degradar toxinas, ele vai atuar aqui liberando a bile. A bile é uma substância que tem um tom esverdeado, mas é muito importante. A bile não é uma enzima, pelo amor de Deus, entenda, ela não é uma enzima. Ou seja, ela vai atuar não na digestão química. Ui, é doido, mas é uma substância química, porque... Vamos lá. Essa substância, a bile, ela vai agir como se fosse um processo de digestão mecânica, similar à ação de um detergente. Na prática, ela vai pegar óleo e gordura e vai abrir, vai afastar, vai degradar no sentido de que fragmentar em unidades menores para que a lipase possa agir, possa atuar na situação. A bile é produzida pelo fígado, mas ela fica armazenada no que a gente chama de vesícula biliar.
Então, uma dieta, hábitos que não são saudáveis, pode gerar o quê? Problemas na vesícula, pedra na vesícula, que está associada à ideia de quê? Do acúmulo dessa substância. Tá? Então, fica um alerta também aí para essa situação. Nesse contexto, é curioso ressaltar que a estrutura dela, elas podem ser concentradas formando até 2 centímetros. Tá? Chegar até 2 centímetros do seu volume devido à condição de quê? De cálculos. Pedrinhas que podem surgir, tá? De forma grosseira. Seguindo. Passando para a situação do pâncreas, o pâncreas ele atua na ação hormonal e atua na liberação do suco pancreático, tá? É massa demais ressaltar essa situação. O pâncreas é uma glândula mista. Quer dizer que ele trabalha em 2 situações. Ele trabalha em 2 frentes. Ele seria o soldado especial. Por quê? Ele vai produzir hormônios, onde essas substâncias são liberadas na corrente sanguínea, ou seja, ele vai atuar nesse sentido como uma glândula endócrina, porque ele libera a ação hormonal, os hormônios na corrente sanguínea, e ele irá atuar na produção do suco pancreático, que é um suco onde eu vou ter várias enzimas e o bicarbonato de sódio trabalhando no processo de digestão química. E aí é bacana porque quando eu falo essa situação desse suco pancreático, é quando ele atua como uma glândula exócrina, que vai estar liberando substâncias para a condição externa do corpo. No sentido externo que eu estou me referindo, é a condição que? Fora da corrente sanguínea, para ficar mais fácil compreender. Tá? Então, ele permite essa situação. Ele atua nessas 2 frentes. Tá? E é massa, porque quando eu falo em bicarbonato de sódio presente no suco pancreático, é ele que vai fazer com que o quimo pegue a sua acidez e controle. Ou seja, de 2,0 em média, ele vai fazer com que o bicarbonato vai saltar para 8, 9 em média. Dependendo da circunstância, então, eu vou ter um pH agora alcalino, o oposto. Mas por quê? Porque o teu intestino delgado não está pronto, não está preparado para enfrentar a acidez. Tá? Ele não tem a mucina para isso. Então, na situação então hormonal, aqui eu coloquei essa ilustração para reforçar. Na situação hormonal, perceba, ele vai ter a insulina e o glucagon. 2 hormônios que atuam na regulação da glicemia, da taxa de glicemia, ou seja, de glicose na corrente sanguínea. É bacana depois você observar essa imagem de forma separada para associar essa situação. Mas eu vou detalhar mais à frente quando eu estiver trabalhando no sistema endócrino, tá? Vou trabalhar também. Todos os sistemas eu vou abordar a ecologia. Eu estou entrando no mundo cibernético agora, né? Vou tentar. Então vamos lá. Nessa situação, o intestino delgado, então, o que é que acontece? Ele é responsável pela maior absorção dos nutrientes. Tu vai entender que ele atua diretamente como se fosse uma esponja. Todos os nutrientes que caem lá, assim como o líquido, a parte líquida, vai ser absorvida por essa estrutura. Não é à toa que ele é uma estrutura longa, grande, podendo variar, chegando até 8 metros em média. Tem literaturas que tem de 6 a 8 metros, depende muito. Tá? Mas vamos ficar com 8 a 9 metros, tá? Mas você vai entender o que? É longo, é grande para dedéu, tá? É a maior parte, vamos dizer assim, esticada do sistema digestivo. São as tripas, no caso do intestino delgado, tá? Então, ele, por essa estrutura, por ser longa, ela acaba permitindo um longo período onde você vai ter uma máxima absorção dos nutrientes. Então, esse percurso ele vai favorecer isso. Tá? E aí você vai lembrar, o quimo, pronto. O quimo, ele entra no intestino delgado sendo bombardeado pelo suco pancreático, certo? E similar um pouquinho, simultaneamente, um pouco, entre aspas, né? Vamos dizer assim, a bile vai vir em parceria. Mas o suco pancreático é que vai fazer com que a acidez venha a ser contida. E aí no duodeno, que é a primeira parte, a gente vai apresentar o intestino delgado, você tem 3 partes dele, tá? Inicialmente, a gente vai ter o duodeno, que é a primeira entrada, portão de entrada do intestino delgado, tá? Onde lá você vai ter a presença do quimo recebendo suco pancreático, neutralizando assim a sua acidez, inicia o processo de digestão química no intestino delgado, tá? Nesse caso, o intestino delgado, ele é dividido em 3 compartimentos, duodeno, jejúnio e íleo. Cada estrutura dessa é uma porção do intestino delgado em que você vai ter inicialmente a maior ação, vamos dizer assim, da digestão química
ocorre no duodeno. Porém, a parte do jejum é o percurso onde você vai ter a absorção real, é onde vai ter a maior absorção dos nutrientes, a maior absorção de líquido. Então, você tem uma situação de que a permeabilidade apresentada, né, uma condição semi-permeável, vamos dizer assim, do sistema do intestino delgado é altíssima, justamente por causa dessa sua característica. Não é à toa que os vasos sanguíneos ali presentes, eles apresentam inúmeras ramificações. É uma estrutura altamente vascularizada, tá? Daí essa situação de que, quando você ingere o alimento, que a digestão vai iniciar, toda a condição do sistema sanguíneo é direcionada, no sentido de que o trabalho, o esforço, é direcionado para que a digestão ocorra de forma eficiente. E aí o camarada vai, come que só a gota, decide tirar um cochilo. Está errado. Na prática de que, quando você vai dormir, né, você vai tirar aquele cochilo, você vai atrasar o sistema digestivo. Ele vai redirecionar toda essa circulação para outras áreas do corpo que vão demandar devido à ação do quê? Do sono, da restauração, vamos dizer assim. Então, acaba que a sua digestão ela é afetada, ela é atrapalhada. Então, se você ingerir o alimento, é ideal que você fique um bom tempo, acordado, sentado, descansando, que seja, para que o teu processo digestivo ele ocorra de forma mais tranquila, tá? Então, ó, a estrutura vai variar mais de 6 metros, como eu falei anteriormente, de 6, 8 até 9 metros, quando eles vão observar a questão como fosse esticar as tripas, tá? Aí você tem a situação de esse quimo em questão que entrou e recebeu o suco pancreático, ele agora é denominado por quilo. Na prática, de forma grosseira, tu pegou aquele teu mingau de cremogema e adicionou um copo de 200 ml de água em uma porção de 400 gramas. Ou seja, aquele mingau ele ficou aguado, como diz no popular. E aí ele está aguado agora por causa da ação dos sucos entérico e pancreático. No caso do suco entérico, ele chama atenção porque é um suco que é liberado a partir do sistema, o intestino delgado, tá? Então, nessa situação, observe essa gravura, muito massa. Ela vai apresentar várias dobras, várias vilosidades que permitem uma maior absorção. Ou seja, o intestino delgado ele não tem uma estrutura lisa. Parecida até mesmo com a ideia, só que lógico, no intestino delgado é muito mais, apresenta muito mais velocidade. Mas, por exemplo, o nosso estômago ele tem uma estrutura, até na imagem anterior, você voltando lá, você pode ver, você tem uma estrutura em que ela lembra a superfície de uma ameixa. Esses sucos que vão ser apresentados, eles aumentam a capacidade de absorção. Aqui, essa capacidade de absorção ela vai ser elevada, porque essas velocidades são várias estruturas, como fossem meus dedos. Aqui seria a parede interna do intestino delgado, e aqui são as velocidades, vários dedinhos. Então, esses espaços, essas reentrâncias, permitem o acúmulo de quilo, onde você vai passar por aí um processo de absorção mais eficiente, tá? Porque a sua área de contato se tornou maior, tá? A área de contato se tornou maior. Ok? Então, aqui você tem a absorção de nutrientes, você tem a absorção de água, você tem a absorção pancada mesmo, tá? Então, o que acontece? Quando eu falo em suco etérico, uma das características é a presença dos disacarídeos. Disacarídeos são as enzimas que são responsáveis pela quebra dos disacarídeos. Acabei falando disacarídeo mais de uma vez, né? No caso, é disacaridases, que são as enzimas que vão quebrar disacarídeos, tá? E aí alguns exemplos dentro do sistema delgado, né? No intestino delgado, perdão. Eu tenho a maltase, eu tenho a lactase, eu tenho a sacarase, eu tenho as peptidases. Maltase e lactase e sacarase vão pegar diretamente os disacarídeos, como falei já, certo? Só que as peptidases, elas vão pegar o quê? Os peptídeos. A ideia de um peptídeo está associada à proteína, onde você pega a proteína, você quebra em 4 partes iguais. Um exemplo simbólico, tá? 4 partes. Então, cada nova parte dessa eu vou chamar de um peptídeo. Na prática, não é a proteína, ela não é a proteína mais. Ela já foi fragmentada inicialmente. É como se fosse uma forma grosseira. Eu tenho uma parede de tijolos e eu quebro ela em 4 partes. Agora, nesse momento, as 4 partes não representam a parede de tijolos. Vaziam parte, mas não representa mais a parede. Então, um peptídeo, quando ele vem
ele é resultante da quebra de uma proteína, então ele acaba sendo uma situação de que ele é a matéria-prima, ou seja, lá eu vou encontrar os aminoácidos para formar novas proteínas, tá? A enteroquinase, ela é importantíssima porque é uma enzima que vai atuar ativando, olha aí que massa, ela vai ativar a tripsina. Para quê? A tripsina ela vem dar continuidade à quebra de proteínas. Lá no teu estômago, a pepsina ela é pancada, ela foi atuando, foi agindo de forma potente, potente mesmo. Mas, por mais que ela tenha sido potente, passa algumas proteínas que não foram 100% degradadas ou foram parcialmente degradadas. E aí, quando chega no intestino delgado, o suco entérico complementa o serviço, tá? Para fechar tudo bonitinho, para finalizar o processo de forma eficiente, tá? Então, nessa situação aqui, a gente vai entrar agora. O quilo foi formado no intestino delgado, ele passa para o intestino grosso. Essa seria a terceira fase, já a fase final do processo, tá? No intestino grosso, então, você vai ter um formato de U invertido, como representa a estrutura, tá? Ele vai ter uma situação de 1,5 m, mais ou menos. Nele, você vai finalizar o processo onde parcialmente não, mais de 90% é esperado que dos nutrientes tenham sido absorvidos, assim como a água. A maior parte da água já deve ter sido absorvida. Porém, no intestino grosso ainda vai acontecer isso, assim como a absorção de água, sais minerais e vitaminas em questão. Tanto que algumas vitaminas são produzidas no intestino grosso, tá? Então, nesse processo, a gente vai observar um camarada que é muito conhecido, que é o apêndice, tá? O apêndice é essa tripinha aí no final, certo? Essa estrutura, ela às vezes é muito injustiçada, tá? Até entendo por quê, porque ela gera o que nós conhecemos como apendicite, uma inflamação, que caso ela não venha a ser tratada corretamente, ela pode levar a pessoa a óbito. Mas nesse caso, a apendicite, a inflamação, sendo tratada corretamente, ela vai fazer o procedimento, vai fazer uma cirurgia, na maioria das vezes, e aí vai terminar tudo bem, tá? E não vai gerar danos posteriores à pessoa, porque o apêndice não vai gerar tamanha falta no teu corpo, tá? Mas aí quando eu disse que era injustiçada, é justamente nesse ponto. Porque geralmente a gente associa a ideia de que ela não tem função, mas tem sim função, tá? Mas essa função pode ser substituída por outras estruturas. Mas vamos lá para as funções, tá? O apêndice ele pode funcionar como se fosse uma bolsa, entre aspas, armazenando células de defesa do nosso corpo. Então, ele pode atuar dentro do sistema imunológico, como órgão imunitário secundário. Quando a gente estuda o sistema linfático, o sistema imunológico, né, o sistema linfático, lá a gente vai encontrar alguns adenoides, a gente vai encontrar o timo, estruturas que vão armazenar células de defesa, tá? E aí, uma dessas estruturas é justamente o apêndice. Ele tem essa capacidade de armazenar, certo? Só que o bichinho ele acaba passando por essa situação, né? Essa covardia, tá? Essa covardia. Além disso, ele também pode armazenar algumas bactérias que vão promover um equilíbrio da microbiota intestinal, certo? Então, assim, ele tem essa capacidade, ele tem essa possibilidade, mas é facilmente substituível, tá? Essa é a realidade dele. Então, o apêndice, quando ele gera essa inflamação, vem com essa situação do IT, apendicite, tá? Eu gosto até de fazer essa associação. Médicos que me perdoem, mas eu gosto de fazer essa associação do itzinho associando a ideia de inflamação. Rinite, sinusite, artrite, gastrite. Esse itzinho, quando você identificar, você na hora você... Opa, está relacionado aqui a algum tipo de inflamação. Então, fica uma dica aí bem interessante, tá? Então, nessa situação aqui, quando ocorre inflamação, você tem que ter esse cuidado. Por quê? Porque foi obstruído. Durante o processo digestivo, pode acontecer de forma grosseira, partículas do alimento passarem direto para o apêndice. E aí, como eles passam para o apêndice, ele fica acumulado naquela estrutura. E aí pode gerar o quê? Uma contaminação. Posteriormente, uma infecção, tá? Vamos lá, continuando. Então, no intestino grosso, o quilo ele chega lá no intestino grosso, certo? Ele passa pelo processo grande de absorção para finalizar essa situação, tá? Porque você tem que lembrar, a água é um bem precioso no nosso corpo. Então, vou aproveitar de forma máxima, tá?
parte da água até que fica para a produção do bolo fecal, tá? É importante entender que esse bolo fecal ele tem uma representação, ele tem uma justificativa, porque o bolo fecal ele representa tudo aquilo que teu corpo não conseguiu digerir, tá? Então, quando o sistema digestivo, especificamente no intestino grosso, começa a trabalhar, ele está pegando ali o resto de água que ainda tem, ele vai tirar a questão dos ácidos graxos, que ainda estão lá, ele vai tirar vitaminas do processo de absorção. Às vezes tem até a situação que eu já vi, às vezes, a galera na net falando sobre a água do cocô, cuidado com a água do cocô. A lógica tem bastante, sim. Tá? Tem uma lógica grande. Porque quando o teu corpo não tem água suficiente, ele vai reutilizar a água do corpo. Então a tendência é ele justamente pegar a água que está lá no sistema digestivo. A água que está, por exemplo, no sistema digestivo, no intestino grosso, ela vai passar por um processo de absorção mais intenso. Tá? Então, tem que ter cuidado no processo de desidratação, porque a água, quando eu digo que ela é vida, né, ela representa a vida, é porque eu tenho que entender que a água está presente em toda e qualquer atividade metabólica. Então, a sua participação no metabolismo é muito intensa. Então, o corpo bem hidratado garante uma atividade metabólica bem eficiente, tá? Então, o bolo fecal, na prática, é a junção de resíduos que formam as fezes. Esses resíduos, pessoal, nós não conseguimos digerir. Tá? É aquela parte do alimento que eu não consegui quebrá-la 100%. Por exemplo, alimentos de origem vegetal, por apresentar celulose, certo? Principalmente fibras, onde eu vou ter nas verduras, é um tipo de alimento que eu não vou digerir porque eu não tenho a capacidade, o meu sistema digestivo não tem a capacidade de quebrar essa celulose, esse polissacarídeo. Então, por não ter essa capacidade, essa celulose ela acaba sendo o quê? Eliminada. Não é à toa que a própria celulose ela ajuda na formação do bolo fecal. Então ela ajuda também a regular esse movimento, tá? Por quê? Porque a celulose ela é rejeitada pelo teu corpo, tá? Então, nessa situação, o processo de formação do bolo fecal, ele ocorre especificamente no intestino grosso, onde você tem toda aquela situação que nós citamos anteriormente. Veja que aqui você tem a estrutura, ele tem a denominação que você tem o seco, você tem o colo, aí você tem a questão do colo ascendente, transverso, tá? Descendente, o sigmoide, o reto e o ânus. Essa estrutura, ela faz toda uma curvatura, né? Uma situação em que você tem um trabalho para a formação do bolo fecal. Então, você não é à toa esse processo. Não é tipo assim uma lixeira que vai ser formulada e vai rebolar e pronto. Não. Todo um processo de reaproveitamento, de utilização máxima dos nutrientes. E durante esse processo, a gente vai encontrar uma situação do bolo fecal, né, dentro do seco, iniciando o processo, você vai então encontrar o quê? Um universo, uma microbiota, tá? Opa, poxa, vou pular até a apresentaçãozinha, mas beleza. Então, ó, dentro dessa situação, então, estamos caminhando para o fim, tá? Ficou longo, mas aqui tentei ser um resumão, certo? Aqui a gente vai falar um pouquinho, então, dentro do sistema digestivo, nós temos um universo denominado por microbiota. Antigamente, erroneamente chamada de flora intestinal. Erroneamente por quê? Porque associava a ideia de flora à questão de vegetação. Então, não bate bem ou não. Claro que tem um contexto da época para esse termo, tá? Mas vamos aqui. Então, a microbiota é um universo de micro-organismos, bactérias, protozoários, vírus, unidades que estarão dentro do teu corpo, na sua maioria atuando a teu favor. Tá? Por quê? Porque essa sociedade microbiológica que é formada no teu corpo, ela cria um protecionismo, onde bactérias que são externas, que tentam invadir o teu corpo por esse canal, que tentam invadir, por exemplo, pelo intestino grosso ou pelo alimento, elas são rechaçadas pela microbiota, tá? Nessa situação, é importante ressaltar, é uma identidade. A microbiota de cada pessoa é única. Então, você tem uma microbiota específica, porque ela é montada, desenvolvida a partir dos teus hábitos alimentares, do teu ambiente, do teu dia a dia. Lembra que quando eu falo ambiente, eu tenho que lembrar que o ambiente está repleto de micro-organismos. Então, há contaminação direta ou indireta de inúmeras formas, tá? Então, isso tudo permite o quê? A formação, o desenvolvimento de uma microbiota, tá? Tanto que tem uma situação bem interessante deixar ressaltada aqui nesse último
tópicozinho aí, ó, vou até ler. Uma vez que tem como influência sua carga genética, microbiota, tipos de nascimento podem influenciar a amamentação, alimentação, idade e contato com diferentes micro-organismos no ambiente. Então, por exemplo, dependendo da condição, você pode ter uma alteração na tua microbiota. Pode ser positiva ou pode ser negativa. Tá? Então é importante a gente ter esse cuidado na nossa dieta, na nossa nutrição. Por exemplo, uma pessoa que apresenta com um quadro de diarreia, ela não só vai perder nutrientes pela condição da diarreia, vai perder líquido, como também vai ter um problema diretamente na questão da sua microbiota que vai ser afetada. Uma pessoa que começa a fazer tratamento, por exemplo, com antibiótico, não segue como deve ser a prescrição médica, tá? A prescrição médica tem que seguir. Não segue como deveria, você pode gerar um problema diretamente da sua microbiota, você pode afetar, você pode alterar, tá? Então é importante ter esse cuidado. Esses micro-organismos, eles não são restritos apenas ao intestino grosso, tá? Mas eles estão distribuídos por toda a nossa estrutura. Claro que vai depender da estrutura para você ter uma concentração de bactérias diferentes, porque elas são adaptadas a cada região, a cada localidade, tá? Mas quando eu falo em microbiota, eu estou sendo específico aqui do sistema digestivo, tá? Então, a microbiota intestinal, até travou a língua, ela vem sendo estudada cada vez mais, porque já existem vários relatos que a microbiota ela vai atuar como um equilíbrio do corpo humano, porque ela ajuda a decompor algumas toxinas, ela estimula o nosso sistema imunológico, ou seja, a ação de nossas células de defesa são muitas vezes estimuladas pela microbiota do teu corpo. Então lembra do antibiótico que eu falei sem prescrição médica, sem seguir como deveria? Pode ser que ele venha afetar a microbiota, então consequentemente o efeito dominó, porque vai afetar o teu sistema imune. Tá? Então é muito delicada essa situação. Além de que dentro da microbiota você pode ter a produção de alguns aminoácidos e algumas vitaminas. Lembra também que as vitaminas são essenciais para a atividade metabólica. Então tem vitamina como a vitamina K, que é produzida pelo teu corpo, e aí ela é essencial para quê? Para a manutenção da atividade metabólica. Então você tem que ter a presença dela para ter uma saúde regular, tá? E aí, estamos caminhando para a última parte, acho que vai fechar 1 hora, está longo, mas está finalizando. Aqui eu tenho a parte dos hormônios, tá? É bom ressaltar isso. O que são hormônios? De forma simplificada, hormônios fazem parte do grupo de proteínas, substâncias, nas quais elas promovem reações, alterações no nosso corpo. Tá? Então, existem vários tipos de hormônios que vão ajudar a regular as atividades metabólicas. Na prática, regular como? Ligando e desligando a reação, tá? Promovendo a alteração, estimulando o crescimento, estimulando o desenvolvimento. Então, os hormônios eles podem atuar desta forma, desta maneira, tá? Então, nessa situação aqui, eu estou sendo específico para aqueles hormônios que vão atuar diretamente no sistema digestivo, tá? Gastrina, secretina, colecistocinina e o peptídeo inibidor gástrico, GIP. Não sei se o termo é esse, mas eu acho que é legal chamar GIP. Então, vamos lá. Esses hormônios trabalham em conjunto para garantir que os alimentos venham a ser digeridos de forma adequada. Então, na prática, cada hormônio desse ele vai ter uma ação importantíssima. Essa ilustração ela é massa porque ela chama atenção para isso. A legenda deixa claro o que é que vai acontecer quando vai ser estimulado e quando vai ser inibido. Tá? Veja aí que cada hormônio desse vai atuar, certo? Eu tenho primeiro aqui a gastrina, gastro, faz a referência. É um hormônio que está associado à liberação do suco gástrico. Quando você mastigou o alimento, o bolo alimentar passou pelo teu esôfago, você já tem ali um processo de que o cérebro já entende que está vindo alimento, então o processo de digestão já dá início. Então o que é que vai acontecer? O teu estômago, o órgão estômago, ele vai liberar a gastrina na corrente sanguínea. E aí, ao liberar na corrente sanguínea, ele vai estimular o próprio estômago, é uma reação dele mesmo, para que dentro do estômago comece a liberar o quê? O suco gástrico, tá? E, junto a essa lógica, o suco gástrico é liberado e a mucina é preparada. Continua a produção, tá? Para manter a camada. Não é que a camada da mucina vai ser feita na hora da digestão, não. Ela está lá pronta para digestão. Só que ela vai sendo renovada, vamos dizer assim. Então, vamos lá. No intestino delgado, o duodeno, né? Ele vai atuar justamente o quê? Quando o quimo chega lá, o suco pancreático vai atuar, aí você tem a situação de quê? A secretina é ativada. A secretina, esse hormônio, ela vai estimular o pâncreas, tá?
Então, o que acontece? O quimo está chegando lá no duodeno, a secretina é liberada na corrente sanguínea, novamente, lembrando, fazendo com que o teu pâncreas, ao ser estimulado, ele vá liberar o suco pancreático. Lembrando que no suco pancreático, na sua principal ideia, a sua composição é o bicarbonato. Então, o que acontece? A secretina sinaliza para o pâncreas liberar o suco pancreático para fazer com que o quimo seja neutralizado, a sua acidez venha a ser neutralizada. Então, veja que tem que ser um processo bem afinado entre eles. Porque se um falhar, pode ter problemas no processo digestivo e naquele órgão em questão. Tá? E aí, olha aqui como é massa. Quando a secretina, então, ela libera o suco pancreático, estimulando o pâncreas, o que é que vai acontecer? Essa situação do bicarbonato de sódio presente no suco pancreático também vai ajudar a sinalizar para que a gastrina ela venha a ser inibida. Tá? Por quê? Porque eu não posso ficar produzindo suco gástrico constantemente, porque eu posso danificar a estrutura do estômago. Então, depois, similar, né? Simultaneamente, eu tenho a colecistocinina, a CCK. Ela, então, também é secretada pelo duodeno. Aí você vai vir uma situação. Quando a bile for liberada, né, pela vesícula, o intestino delgado, junto com o pancreático, vai atuar. Então, o que acontece? A colecistocinina, ela vai ser estimulada justamente pela bile. Então, esse componente ele vai ativar o suco pancreático. Então, você tem uma paraia. Aí, um retroalimentando o outro, certo? O peptídeo inibidor gástrico, então, ele entra aqui como estimulado pela produção de insulina. Lembre, quando o nível de glicose aumenta no teu corpo, a insulina começa a ser liberada, tá? Então, é um sinalizador. Então, o que acontece? Quando isso ocorre, quer dizer que teu intestino delgado está absorvendo nutrientes. Então, eu preciso fazer o quê? Inibir a absorção de água e estimular a ação da lipase. Por que isso aqui? Porque esse peptídeo aqui, ele vai atuar junto com a bile que está sendo liberada. Então, é como se eu fosse potencializar o processo digestivo no duodeno. Porque o que acontece? A secretina estimulou o pâncreas para liberar o suco pancreático, juntamente com a colecistocinina, foi estimulando a liberação da bile. Tá? Então, o peptídeo inibidor ele estimula a produção de insulina, porque eu vou começar a extrair a glicose da digestão, para fazer com que todo o processo de atividade metabólica ele dê continuidade. Tá? Ok? Então, ó. Esse mapinha aqui, ele é reforçando o que eu acabei de falar. Claro que aqui fica uma ilustração bem bacana. Um alimento chega no estômago, então ocorre a liberação da gastrina. Beleza, a gastrina é liberada. Veja que eu coloquei aqui na condição interno. A interno que eu estou usando aqui o termo é na corrente sanguínea, tá? A gastrina, então, na via sanguínea, retorna para o estômago, ou seja, cai na corrente sanguínea e ele vai reagir com a parte externa do estômago, ok? Quando ele reage com a parte externa do estômago, o que é que vai acontecer? Essa gastrina, ela estimula a secreção do HCl, ácido clorídrico. O HCl ele vai fazer com que, dentro do teu estômago, nós vamos ter o que nós chamamos de pepsinogênio. A pepsina ainda está desativada. Só que quando o HCl é liberado, eu ativo o pepsinogênio em pepsina. Ou seja, as engrenagens para ocorrer a digestão da proteína são iniciadas, tá? E aí, simultaneamente a esse processo, você vai ter uma situação de que, com a gastrina sendo liberada, você vai ter uma redução do pH, tá certo? E aí vai inibindo a liberação da gastrina. Ou seja, com a HCl liberando, o pH ó, despenca. Com a queda do pH, então, ele sinaliza a ativação da gastrina. Só que da gastrina não, perdão. Ele sinaliza a ativação da pepsina. Só que na hora que a pepsina é ativada, eu já começo a reduzir a liberação do HCl. Tá? Então é um sistema de autopreservação. E aí o que acontece? O aumento da motilidade direciona o quimo para o intestino delgado. Ou seja, a gastrina, quando ela é liberada, ela estimula a liberação do HCl, consequentemente estimula o quê? Movimentos peristálticos, ou seja, para dar continuidade ao movimento. Porque lá na tua boca, você teve a ação da tua língua, fazendo com que o bolo alimentar fosse direcionado. Então você teve uma ajuda, você teve um apoio, tá?
Aqui não. Aqui, lógico que você vai ter os esfínteres, que são dois anéis musculosos no estômago, na parte superior e na parte inferior, que fazem um controle de entrada e saída. E a contração, ela ocorre por todo o sistema. Então, eles vão dando o que? Um controle do processo. E aí, o que acontece? Quando você tem essa situação chegando no duodeno, né, que é o quimo chegando lá, você tem a liberação da colecistocinina, certo? Que vai fazer com que diminua os movimentos peristálticos estomacais. Na prática, quando eu faço isso, então, o que é que acontece? Ao reduzir os movimentos estomacais, quer dizer que eu vou reduzir a quantidade de quimo, certo? Para fazer com que eu consiga dar tempo para o intestino delgado, junto com o suco pancreático, neutralizar a acidez e o processo ocorra de forma tranquila, tá? Junto a essa situação, então, quando isso acontece, você tem a liberação da bile, tá? E aí, paralelamente, você tem a liberação de enzimas pelo suco pancreático. Lembra? A CCCK, ela estimulou esse processo também, tá? Junto com a secretina. A liberação da secretina, então, ela ocorre quando o quimo chega. Então, quando o quimo chega, lembra, você vai ter a liberação de CCK e secretina, tá? A liberação da secretina, então, ela estimula o quê? A liberação do bicarbonato de sódio, que está presente no suco pancreático também, tá? E aí, o que acontece? Todo esse processo chama a atenção de que, como os hormônios atuam na digestão. John complicou. É possível. É muita informação. Então fica a minha dica. Veja o vídeo, pegue parte por parte para poder trabalhá-lo, tá? E essa parte aqui do gráfico, do diagrama, veja ele, monta no teu caderno, é uma forma bacana. Se possível, tenta reestruturar ele, usa essas informações, simplifica, reduz ou modifica as informações dos termos que te ajuda a absorver essa informação, tá? E aí, existe outro, aqui eu vou ser rápido, tá? Existem outros hormônios que vão atuar num processo de digestão. Só que nesse caso, eles vão atuar na condição de quê? E regular o apetite, tá? Então aí você tem a grelina, você tem o peptídeo similar ao glucagon, né, que é o GLP-1, e você tem o PYY, peptídeo duplo Y, vamos dizer assim, tá? Esses hormônios, eles atuam na questão do paladar e na questão do apetite. Lembre que alimentos palatáveis são alimentos que estimulam você a comer. Então, é muito comum, por exemplo, alimentos palatáveis derivados de processados e com alta concentração de carboidratos. Eles são literalmente estimulantes para você comer. Então, na tua dieta, tem que ter cuidado com esse tipo de alimento, tá? E, claro, que uma pessoa que tem uma dieta saudável vai eliminar os processados, porque a condição de aditivos, em situações que pode ser tema para outra aula, tá? Já papoquei o tempo, tá? Visão geral, então, da digestão. Só lançando aqui esse diagrama para você poder fazer a sua revisão, tá? Nós temos como estrutura boca, esôfago, estômago, os órgãos anexos, fígado, pâncreas, intestino delgado e intestino grosso. São as estruturas que eu encontro no sistema digestivo, tá? Em seguida, eu tenho uma situação de que quando o alimento chega na boca, certo? Ele é triturado, você vai ter a mastigação, onde você tem a liberação da saliva. A saliva já tem na sua presença a pitialina, ou amilase salivar, que vai fazer com que inicie o processo de digestão química. Inicie o processo de digestão química do amido, tá? E aí você deglute o alimento, impulsionando pela língua, auxiliado pela saliva, né, que umedeceu o alimento, e inicia o processo de movimentos peristálticos. São esses movimentos que vai fazer com que todo o bolo alimentar, que vai passar por quimo, 1 quilo, passe por toda a estrutura, tá? O bolo alimentar é formado, por sua vez, ele chega no estômago, onde tem a liberação da pepsina junto com a gastrina. Pepsina, enzima, gastrina, hormônio. Esse quimo que é formado no estômago, então, ao chegar no intestino delgado, ele vai atuar na liberação de quê? Do suco entérico. Esse suco entérico ele vai apresentar esses componentes aí, tá? Essas enzimas. Junto com esse processo, ele vai passar pela ação direta dos hormônios colestocicinina, secretina e do GIP, onde você vai ter um processo de regulação das atividades digestivas. Tá? Reduzindo a acidez pela ação do suco pancreático, reduzindo a liberação do suco gástrico, a partir da ação da secretina, da colestocicinina, tá? Ok?
Então aqui, pega de forma geral, dá uma olhadinha nesse mapa, reforça aí o que você fez de anotação, volta no vídeo, tira alguns prints para reforçar toda a temática que a gente tentou trabalhar hoje. Ficou longo, mas eu tentei fazer um resumão sobre o sistema digestivo, tá? Grato pela atenção, obrigado, certo? Obrigado, foi muito bom estar aqui, espero que tenham gostado. Faça a forcinha aí, divulga para a galera, divulga para os colegas, para quem está estudando para o Enem, para quem está estudando para vestibular, para quem está tentando sobreviver no ensino médio, tá? Passa aí para os colegas, divulga em outros grupos, fica aí a dica. E aí, ó, eu vou até treinar essa parada aí, ó. Isso, ó. Inscreva-se aí, dê força aí. Valeu. Ok.